Nesta videoaula, veremos 4 exemplos envolvendo as funções secante, cosseno hiperbólico, cotangente, seno e cosseno. Primeiro exemplo. Expressar o valor da secante de π menos i e escrever a resposta na forma a mais bi. Cosseno z é cosseno x, cosseno hiperbólico y, menos i seno x, seno hiperbólico y. Seno x, π e y menos 1. Substituindo aqui, determinamos o cosseno. Eu vou ter cosseno de π que é 0, aqui seno de π que é 1, então aqui vai ficar menos i, seno hiperbólico de menos 1. Seno hiperbólico de menos 1 é menos seno hiperbólico de 1. Então eu vou ter no final i seno hiperbólico de 1. Esse é o valor do cosseno. Secante é 1 sobre esse valor. Então 1 sobre i seno hiperbólico de 1. 1 sobre i é menos i. E 1 sobre seno hiperbólico é cossecante hiperbólico. Então esse aqui é o resultado. Outra forma de resolver é usar o fato que cosseno de z é e elevado a z mais e elevado a menos iz sobre 2. Substituo o z por π menos i. Portanto, eu vou ter i que multiplica menos i, que vai dar 1, i vezes π posteriormente menos i vezes menos i, que dá menos 1, e menos i vezes π. Separando as exponenciais, substituindo aqui por cosseno de π mais i seno de π, e no outro, cosseno de menos π mais i seno de menos π. Cosseno de menos π é igual ao cosseno de π, e seno de menos π é menos seno de π. A parte que envolve o cosseno vai dar 0. Então, portanto, aqui eu vou ter seno de π é 1, aqui vai ficar i, que multiplica e, e aqui menos i, porque o seno de π é 1, menos i, que multiplica e a menos 1. Ou seja, i que multiplica e, menos e a menos 1 sobre 2. Bom, mas isso aqui é exatamente o seno hiperbólico de 1. I vezes o seno hiperbólico de 1. Esse é o valor do cosseno. E aí, para seguir, faça as mesmas contas que eu fiz na resolução anterior. E aí chego na secante. Cosseno hiperbólico de 1 mais π sobre 6i. Quero escrever a resposta na forma a mais bi. Nossa função a ser usada é e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Esse é o cosseno hiperbólico de z. Substituo o x por 1 e o y por π sobre 6. Bom, aqui eu reescrevo. Então eu vou ter e cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Posteriormente, e elevado a menos 1, cosseno de menos π sobre 6, que é cosseno de π sobre 6, e seno de menos π sobre 6, que é menos seno de π sobre 6. Então, agora eu substituo os valores do cosseno e seno. O cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, o seno de π sobre 6, que é meio. Bom, agora eu coloco raiz de 3 em evidência, e vai multiplicar essa parte aqui, e depois a parte imaginária, eu vou ter essa. Bom, essa aqui é justamente o cosseno hiperbólico de 1, e o outro é o seno hiperbólico de 1. Então eu vou ficar com raiz de 3 cosseno hiperbólico de 1 mais i seno hiperbólico de 1, dividido por 2. Esse é o valor do cosseno hiperbólico. Outra forma de resolver é usar o fato que cosseno hiperbólico de z é cosseno de iz. Substituo z por 1 mais π sobre 6i. E aí, fazendo as multiplicações, i vezes
i, vai ficar aqui menos π sub 6, i. Agora eu uso o cosseno como seno, cosseno de z como seno cosseno de x, cosseno hiperbólico de y, menos i seno de x, seno hiperbólico de y. Substituo o x por menos π sub 6, substituo o y por 1. Então eu vou ter cosseno de menos π sub 6, cosseno hiperbólico de 1, menos i seno de menos π sub 6, seno hiperbólico de 1. Bom, cosseno de menos π sub 6 é cosseno de π sub 6. E seno de menos π sub 6 é mais, é menos, né? Menos seno de π sub 6. Então aqui fica mais. Portanto, substituo o cosseno, substituo o seno e chego na mesma resposta anterior. Então essa é uma outra resolução. Usando o fato que cosseno hiperbólico de z é igual ao cosseno de z. Atenção! Nas resoluções dos próximos exemplos, chegaremos a equações do tipo e elevado a alfa z igual a beta, onde alfa e beta são números complexos. Desta forma, alfa z é o logaritmo de beta, sendo log de beta igual ao logaritmo neperiano do módulo de beta mais i θ mais 2nπ, onde n é inteiro. Neste exemplo, desejamos encontrar todos os valores complexos z que satisfaçam a equação cotangente de z igual a 3i. Bom, eu vou usar o fato de que cotangente de z é cosseno de z sobre seno de z. Substituo o cosseno de z por e elevado a z mais e elevado a menos iz sobre 2. Substituo o seno de z por e elevado a z menos e elevado a menos iz sobre 2i. Isso iguala a 3i. Simplifico 2, simplifico i. Eu vou ficar com e elevado a z mais e elevado a menos iz igual a 3 e elevado a z menos e elevado a menos iz. Bom, então, reorganizando aqui, eu vou chegar no final que e elevado a 2iz é igual a 2. Então, uso o fato que 2iz é igual a log de 2. Portanto, log de 2 é ln de 2 mais o ângulo que o z igual a 2 forma, que é 0, né? Mais 2nπi. Isso dividido por 2i, eu vou ter aqui o z. Aqui simplificou o i com i, o 2 com 2. Ficou só nπ. E aqui ficou ln de 2 dividido por 2i. 1 sobre i, substituir por menos i. Então aqui nós temos aqui a resposta deste terceiro exemplo. No quarto exemplo, queremos determinar todos os complexos que satisfaçam a equação seno de z igual a cosseno de z. Substituo o seno de z pela diferença aqui de e elevado a z menos e elevado a menos iz sobre 2i. E o cosseno de z elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Eu vou chegar em e elevado a z menos e elevado a menos iz igual a i, que multiplica e elevado a z mais e elevado a menos iz. Multiplico ambos os lados por e elevado a z. Então aqui vai ficar e elevado a 2iz menos 1 igual a i e elevado a 2iz mais 1. Coloco o e elevado a 2iz em evidência. E aí no final eu vou ter e elevado a 2iz igual a 1 mais i sobre 1 menos i. Multiplico pelo conjugado do denominador, que é 1 mais i. Simplifico. No final vou chegar aqui e elevado a 2iz é igual a i. Portanto, 2iz é igual a log de i. Log de i é ln do módulo de i, que é ln de 1, que é 0, mais o ângulo que o z igual a i forma, que é π sub 2 vezes i, mais 2nπi. Então, a ln de 1 aqui vai dar 0. Não esqueça aqui que vai ter que dividir por 2i, né?
E aí, simplificando, eu vou ter aqui, multiplica aqui por 2, vai ficar 4n π mais π sobre 2. Sobre 2. Então vai ficar 4n mais 1 π sobre 4, onde n é inteiro.